Oi, gente, bom dia. Espero que vocês estejam todos bem. Eu vou fazer uma correçãozinha da nossa revisão que eu deixei para vocês na plataforma. Como vocês devem ter percebido, eu não cobrei os 2 últimos conteúdos que falava sobre conflitos mundiais, seja por recursos naturais ou pelo território, porque a gente não discutiu isso na escola, né? Então, ia ser muito mais complexo para vocês fazerem a avaliação. Então, eu preferi abordar os conteúdos que a gente já tinha trabalhado antes, que era sobre as características geopolíticas dos continentes, certo? E aí eu preparei 10 questõezinhas para vocês e eu vou resolver agora e espero ajudar vocês para fazer uma boa prova. Então, na questão 1 que eu coloquei para vocês, eu vou ler aqui. O termo continente refere-se a uma grande porção de terra cercada pelos oceanos. Isso aqui é a definição básica, né? E aí, há milhões de anos havia apenas um continente, Pangeia. Mas, ao longo dos anos, as porções de terras, devido às placas tectônicas, foram se separando. Isso aqui é a deriva continental, essa é a teoria. Da divisão desse espaço terrestre surgiram os 6 continentes que hoje temos no mundo. São eles América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida, ou Antártica, né? Considerando os aspectos gerais dos continentes do mundo, assinala a alternativa incorreta. Então, como é bem assim de questão de Enem, muitas vezes tem um texto que não necessariamente tem muita relação com o que de fato a questão quer, né, com as alternativas. Mas aqui eu faço uma descrição para vocês sobre esses continentes e eu quero saber a característica alternativa incorreta sobre eles. Então, no item A, eu tenho que o segundo maior continente do mundo, depois da Ásia, é a América, com um território de cerca de 42 milhões de quilômetros quadrados. Por mais que você não soubesse que o continente americano tem esse quantitativo aqui de área, mas pelo que a gente estudou, pelo que eu mostrei para vocês na escola e cobrei nas atividades, a América de fato é o segundo maior continente. Então eu tenho a Ásia em primeiro, a América em segundo e depois vem a África, certo? Então aqui é uma questão certa, então já não é que eu vou marcar. No item B, eu tenho que a Europa é o continente que possui o maior e mais importante bloco econômico do mundo, a União Europeia. Também esse item está 100% correto, né? A União Europeia é o único bloco econômico que chegou no 4º estágio lá, porque eles têm o euro como a moeda oficial. Então aqui também está certo. No item C, tem que a Ásia é o continente mais populoso, apresentando zonas comumente chamadas de formigueiros humanos. Mais uma vez, por mais que você não soubesse dessa informaçãozinha aqui, mas a gente discutiu que na Ásia, de fato, é o continente mais populoso. Eu vou ter países como China, Índia, que concentram populações de mais de 1 bilhão de habitantes. Então, de fato, aqui essa informação está correta. No item D, eu tenho que a América do Sul, também chamada América Latina, foi a última fronteira colonial do planeta. Então, primeiramente, eu não falei nada a respeito disso aqui para vocês, mas se eu for bem aqui na geografia básica, eu vou entender que a América do Sul, também chamada de América Latina, isso aqui está errado, né? A América Latina comporta a América do Sul e a América Central e o México. Isso é a América Latina, mas não é a mesma coisa, certo? Então, aqui já é o item que a gente deve marcar, é o item incorreto, certo? Porque não é a mesma coisa América Latina e América do Sul. Para fechar, só o item E para a gente ver se realmente está correto. A Oceania foi o último continente descoberto pelas expansões marítimas europeias, sendo por esse motivo conhecida pela expressão Novíssimo Mundo. Essa aqui é uma informação correta também. É tanto que nem tem tanto interesse de exploração nesse continente, né? Até pela essa recente descoberta aqui. Então, o item correto seria o item D, no caso incorreto, certo? Uma questão bem simples, só para vocês se aterem a esse detalhezinho aqui. E aí a gente vai para a questão 2. Analise as afirmativas sobre os aspectos humanos da América e marque a alternativa incorreta. Vamos lá, no item A, diz que entre os 3 subcontinentes da América, até aqui tá certo, né? De fato, a América é um continente só, mas ela é subdividida em 3.
A gente tem a América do Norte, a América Central e a América do Sul. A América do Sul é o que possui o maior contingente populacional, fator que influencia diretamente no alto nível de desenvolvimento econômico. Opa, aqui já tem uma coisinha errada, né? Primeiro, mesmo que você não soubesse dessa informação aqui, que a América do Sul tem o maior contingente populacional, isso aqui é totalmente errado, né? Você vai saber que os países desenvolvidos do continente americano, eles vão ficar no norte. Então, a América do Sul ela já não tem esse desenvolvimento econômico tão forte, e isso muito menos ocorreria por conta do seu contingente populacional. Então, aqui já é do item A, eu já posso fechar essa questão. Aqui é o item incorreto que a questão pede. Mas vamos avaliar os próximos, né, que eles podem ser abordados de outras formas. No item B, eu digo que com 925,2 milhões de habitantes, a América é o terceiro continente mais populoso, atrás da África e da Ásia, o que também está certo. Tanto em relação à área, a América, no caso, é o segundo, e a África é o terceiro, mas em relação à população, a América também é um dos continentes mais populosos. No item C, eu tenho que, apesar de apresentar a maior quantidade de países, a América Central é o subcontinente americano menos habitado. É uma região de grande instabilidade. Isso aqui também é verdade. É uma região repleta de ilhas, né? De certa forma, é uma região localizada no istmo. Então, eu vou ter uma grande quantidade de países, mas eu não vou ter tanta gente morando lá. E é uma zona de grande instabilidade em relação a terremotos, essas coisas assim, em relação ao movimento das placas tectônicas. Já no item D, eu tenho que a população continental é bastante miscigenada, com origem dos povos indígenas, negros e africanos, asiáticos e europeus, principalmente espanhóis, portugueses, ingleses e franceses. Isso aqui também de fato é verdade. O continente americano ele foi colonizado, né, por diferentes povos. No caso, a América do Norte foi uma colônia de povoamento, como eu expliquei para vocês, e a América Latina em si é uma colônia de exploração. Então, como diferentes povos colonizaram esses territórios, então eu vou ter, de fato, a miscigenação. Então, eu não posso dizer que o povo brasileiro é somente os nativos, os índios, ou somente os negros. Não, é um país, de fato, miscigenado. Já no item E, eu tenho que os Estados Unidos e o Canadá, ambos da América do Norte, apresentam os melhores indicadores sociais do continente. Que isso daqui também é verdade, né? É a chamada América anglo-saxônica. Então, na questão 2, a resposta correta é o item A. Na questão 3, aí eu já vou falar sobre o continente africano. Diz que o continente africano, apesar de rico em biodiversidade e multicultural, sofre com extrema pobreza. Os índices econômicos e de desenvolvimento humano apontam que a África é o mais pobre entre os continentes. Aí, de fato, é verdade nessa composição econômica e natural do continente, porque foi um continente muito explorado durante sua história. Então, eu tenho um país com enorme biodiversidade, com uma cultura riquíssima, mas que, infelizmente, conta aí com a extrema pobreza que aflige o seu povo nativo, certo? E eu pergunto, assinale a alternativa que aponta uma das possíveis explicações para essa condição do continente africano. Então, por que o continente africano ele é tão rico em biodiversidade, é multicultural e ele sofre com essa extrema pobreza? Qual seria a possível explicação para tudo isso? Eu falei para vocês em sala exatamente sobre esse processo de exploração do território africano. Então, nações norte-americanas, nações europeias, tiraram os recursos naturais, tiram até os dias de hoje, que estão no território africano, exatamente pela falta de recursos, de políticas públicas que controlem esses recursos no país e necessidade mesmo. Eles precisam ter um mínimo de desenvolvimento, então eles meio que é uma condição serem explorados, de certa forma. E aí eu tenho no item A economia africana é baseada principalmente no setor primário, como extrativismo e agropecuária. Isso daqui é um quadro característico
Então, alguns dos territórios da África vão ter essas características aqui para a economia, mas esse não é a explicação para ele ser extremamente pobre. Porque, por exemplo, o Brasil também tem o setor primário muito forte. E nem por isso ele está passando por essa extrema pobreza. Ele é um país emergente. Então aqui não é a explicação, certo? No item B, eu tenho que o continente é rico em minerais como ouro e diamante. Até aqui está muito correto, né? Porém, as reservas são de difícil acesso. Aqui não é um dado correto, certo? Porque a gente sabe que essas reservas elas podem até ser de difícil acesso, mas já existem tecnologias para explorarem essas reservas. A questão aqui, no caso, é o investimento nesse acesso que o continente africano ele não tem. No item C, diz que as riquezas naturais presentes na África foram historicamente exploradas e levadas para outros territórios. Essa alternativa está perfeitinha com o que a gente estudou, né? Então, como eu falei, os países norte-americanos e europeus exploraram o continente e essas riquezas foram levadas para o enriquecimento próprio deles. Então, aqui já é o item correto. Vamos avaliar o D e o E para fechar a questão. No item D, diz que os países se recusam a receber auxílio de outras nações por conta de suas características culturais. A gente sabe que isso aqui não é verdade, né? Inclusive, tem vários projetos da Unicef, da ONU em si, que atuam no continente africano. No item E, existem reservas de petróleo e gás natural, mas não possuem condições econômicas para a exploração. Isso aqui até é uma verdade, mas não é o motivo que a questão pede. Então, a questão pediu o motivo que explicasse essa condição. Então, de fato, o item C é a alternativa mais correta. Já na questão 4, eu também vou falar sobre o continente africano. E aí tem que analisa a frase a seguir, o continente condenado, África em chamas. Então, eu tenho duas afirmações sobre o continente africano. As manchetes que atualmente são publicadas sobre a África, como as apresentadas acima, expressam o trágico quadro socioeconômico desse continente. Assinale a opção que não inclui um aspecto desse quadro. Então, pelo enunciado, eu consigo entender que eu quero saber de aspectos socioeconômicos. Então, o que explicaria a África ser um continente condenado? A África em chamas. Então, vamos aos itens para a gente entender melhor. No item A, eu digo que no caso, ele quer uma das alternativas que não, né? Uma alternativa negativa aí. A baixa expectativa de vida de grande parte da população. De fato, isso aqui é inerente desse quadro socioeconômico. A África vai ter essa baixa expectativa de vida por conta das condições sociais que a população vive. Então, aqui está correto. O número significativo de africanos contaminados com a AIDS. Isso daqui também, infelizmente, é uma alternativa correta. A gente tem um quadro muito forte de pessoas, de habitantes do continente africano que sofrem por essa contaminação, muito pela falta de informação, de políticas públicas. Então, aqui também a alternativa está correta. No item C, diz respeito aos conflitos e guerras tribais envolvendo nações africanas. Isso daqui até existe em alguns territórios, mas não é o motivo exato para esse quadro socioeconômico aqui. Então, não é porque está tendo uma guerra tribal que as pessoas vão passar fome, não diretamente relacionados. No item D, diz respeito às guerras civis estimuladas pelas potências imperialistas europeias. Então, essa aqui pode ser, de fato, a alternativa correta, mas vamos avaliar o item E. O contingente de africanos fora de seus países de origem em busca de trabalho. Esse processo aqui de imigração das pessoas saírem do continente, na verdade, é em busca de melhores condições. Então, aqui não vai piorar esse quadro socioeconômico e, de fato, o item D é a resposta correta. A gente tem esses conflitos aqui até na própria África do Sul, certo? Então, como as potências europeias elas também exploram o território, então elas tendem a estimular esses conflitos entre os povos do continente. Então, a 4, o item correto é o item D. Na 5, aqui eu já vou falar um pouco de economia, focando na Ásia.
Essa aqui a gente discutiu um pouquinho em sala, mas dá para vocês entenderem porque é conhecimento de mundo, certo? De economia. Se vocês não tiverem ouvido falar, a gente explica agora. Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul são países que nos últimos anos têm mostrado forte crescimento econômico, caracterizado por uma economia aberta e com grande parte da produção destinada à exportação. Esses países são conhecidos como... No slide que eu mostrei para vocês na aula, falava só um pouquinho sobre esses países. São países que de fato se desenvolvem na Ásia. Então aqui, além da China, eu vou ter outros países pontuais que vão ter esse desenvolvimento econômico mais forte, principalmente focado na exportação. E aqui eu vou por ordem de exclusão das alternativas. Desses 5 itens que eu tenho aqui, o único que eu falei de fato na aula para vocês foi sobre os tigres asiáticos. E convenhamos, é a única alternativa aqui que tem relação nesse aspecto econômico. Os 4 grandes, eu não falei em nenhum momento sobre isso na aula, nem sobre os 4 gigantes ou leões orientais e nem templos de consumo. Então, como essas 4 alternativas vocês não têm um conhecimento assim, já era por ordem de exclusão. E se vocês fizessem uma pesquisa rápida sobre esses 4 países, vocês iam ter de fato essa informação que são os tigres asiáticos. São países que se desenvolveram, teve um crescimento econômico mais forte e eles conseguiram ter o seu foco principalmente na exportação. Então eu tenho um desenvolvimento na Ásia pontual da China e desses países aqui que se desenvolvem com foco externo, certo? Então a 5 aqui é o item B, os tigres asiáticos. Já na questão 6, eu vou falar de América Latina e América Anglo-Saxônica, né? Aquela divisãozinha que eu falei para vocês. É uma divisão que obedece critérios econômicos e sociais, digamos assim, porque a América Latina ela vai ter características culturais, econômicas, sociais diferentes do que predomina na América Anglo-Saxônica. Mais uma vez explicando para vocês, a América Anglo-Saxônica ela é formada por 2 países, né? Estados Unidos e Canadá, e a América Latina é formada por todo o restante do continente. Então eu pego o México, a América Central e a América do Sul. Todos esses vão estar formando a América Latina. E aí aqui na América Anglo-Saxônica eu vou ter os países que têm o melhor desenvolvimento econômico do continente, enquanto na América Latina eu vou ter os países que são subdesenvolvidos, tem alguns que são emergentes, é o caso do Brasil, mas aqui eu ainda vou ter problemas sociais mais fortes, certo? E aí, em relação a esses 2, eu peço para que vocês marquem a alternativa incorreta. No item A, eu falo que a América Anglo-Saxônica, que é formada por Estados Unidos e Canadá, além de ter tido um passado colonial diferente dos países da América Latina, possui o inglês como idioma oficial. Isso aqui é uma alternativa correta, né? Como eu quero a incorreta, eu não posso marcar essa aqui. De fato, Estados Unidos e Canadá eles têm um passado colonial diferente. Eles foram colonizados, porém foi uma colônia de povoamento, enquanto a América Latina foi de exploração. Então isso mudou consequentemente a trajetória econômica que esses países têm hoje. E o inglês é a língua oficial. No item B, eu tenho que a maior parte dos países latino-americanos teve, no período colonial, suas economias destinadas ao abastecimento da metrópole, característica comum em colônias de exploração. Isso aqui também está correto, né? Como eu acabei de falar, os países latino-americanos eles foram colonizados e explorados, então as riquezas, os recursos naturais que tinham no território eram retirados e destinados à metrópole, o país, o continente que estava colonizando aquele território. Por isso é uma colônia de exploração. Aqui também está correto, então não é a alternativa que eu tenho que marcar. Observem que esses 2 itens, eles podem ser desmembrados para virarem outras questões, certo? Porque eles explicam bem como foi esse processo histórico de exploração do continente americano. Já no item C, eu tenho que os países da América Latina possuem um passado comum.
a maior parte de seus países foi colônia de exploração de países europeus como Espanha, Portugal e França. Essa alternativa também está certa, né? Ela só está enfatizando o que as anteriores já falaram. Então, os países latinos, eles de fato foram explorados, por isso que é um passado comum. No item D, eu tenho que a característica que mais diferencia a América Latina da América anglo-saxônica é o passado colonial. Então, até aqui está perfeito. A América Latina, diferente da anglo-saxônica, foi de exploração. Esse item também está correto, portanto, automaticamente o item E é o item a ser marcado. É o nosso item incorreto. Vamos ver por quê. Ao avaliar o passado dos países da América anglo-saxônica e da América Latina, torna-se difícil compreender como países com períodos históricos de colonizações tão semelhantes... Opa, aqui está o erro, né? A gente sabe que esse processo de colonização foi diferente. Um foi explorado e o outro foi para povoamento. Tem hoje um panorama social e econômico tão distinto. Na verdade, por que foi diferente explica por que hoje um é desenvolvido e o outro não é. Então, aqui, de fato, é o item a ser marcado. Na questão 7, já deixei aqui para facilitar a nossa vida, né? Bem simples, só para a gente enfatizando de acordo com a questão 6, sobre essa subdivisão, né? O que é hoje em dia a América anglo-saxônica e a América Latina. Então, vai ser nessa ordemzinha aqui para vocês. A América anglo-saxônica é uma colônia de povoamento, eles foram colonizados, mas eles foram povoados, então as riquezas não foram tiradas do território, por isso que hoje eu tenho Estados Unidos e Canadá sendo países desenvolvidos. Eles tinham o objetivo de ocupar o território e fixar a população. Então, os europeus queriam que a América do Norte, a América anglo-saxônica, fosse um pedacinho da Europa na América, certo? Formando uma nova Inglaterra. Então, eles tinham um interesse totalmente diferente do que eles tinham na América Latina, né? A América Latina, digamos assim, ela foi usada como um objeto somente para tirar as riquezas. E aí, Estados Unidos e Canadá são os países que compõem a América anglo-saxônica. Como os dois últimos são sobre a América Latina, foram colônias de exploração, tem como base a produção agrícola baseada na grande propriedade. Então, eu tenho grandes proprietários de terra produzindo um único produto com a utilização do trabalho escravo. Então, foi uma colônia de exploração. A gente teve o processo de miscigenação aqui, o grande impacto para os nativos, os índios, o trabalho escravo. Então, o passado aqui, o passado histórico, foi totalmente diferente, né? Por isso que hoje a gente tem traços culturais que é bem diferente do que tem na América anglo-saxônica, certo? Então, essa aqui é a ordem correta. Na questão 8, aqui eu já vou falar sobre Ásia outra vez, e eu quero a alternativa incorreta. O item A diz que o continente asiático é subdesenvolvido. Então, aqui eu estou falando não é nem de um país, é o continente inteiro é subdesenvolvido. Então, aqui eu já posso dizer que essa alternativa não está correta. Porque se eu fosse dizer um continente que é subdesenvolvido, eu teria mais para o continente africano, e eu ainda tenho países emergentes que se destacam, no caso da África do Sul. Então, aqui já está incorreta essa primeira questão. Pois a economia tem por base as atividades agrícolas. Então, por mais que na Ásia existam grandes plantações de arroz, mas a gente sabe que a indústria também no continente é bem forte. Eu tenho os tigres asiáticos, eu tenho a China. Então, a produção de tecnologia, que é bem avançada, e por mais que eu tenha países que se destacam em termos de agricultura, não é a base da economia, certo? Então, aqui está incorreta. E também na Ásia eu tenho países que são desenvolvidos, então não tenho como ter um continente subdesenvolvido. Então, vamos avaliar o restante dos itens para a gente fechar a questão. No item B, diz que a Coreia do Sul e a China são países que têm apresentado alto índice de industrialização. Então, aqui é uma resposta correta, né? Eu tenho esses dois países que se destacam em termos da indústria. C, diz que o continente possui uma enorme diversidade natural, social, ética e econômica. De fato, eu tenho países como a Índia, a China e a Coreia do Sul, a Rússia, países que se destacam aí bem diferentes. Tem diferentes etnias, países que são mais desenvolvidos economicamente e outros que são mais pobres.
Então eu tenho uma diversidade de fato. No item D, diz que a Ásia é a maior extensão territorial do planeta e ainda concentra 50% da população mundial. Também está certo, né? A Ásia é o maior continente e concentra a maior parte da população mundial, porque tem a China, tem a Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, como eu já falei para vocês. No item E, diz que com alto desenvolvimento econômico, o Japão é a principal nação industrial da Ásia. Então aqui também está correto, o Japão ele tem esse potencial industrial também, juntamente com a China, com os tigres asiáticos, então eles têm esse potencial econômico também. Então, a questão 8, o item correto é o item A. Já na 9, eu vou falar sobre a Ásia mais uma vez. Como eu falei para vocês, eu tentei deixar as questões muito sobre os continentes. Lógico que vão ter uns que eu vou focar mais em uma determinada coisa, como por exemplo a América e o processo de colonização, e a Ásia, uma perspectiva mais econômica, certo? A Ásia é um continente que tem apresentado grande desenvolvimento econômico, entretanto, as desigualdades socioeconômicas estão se intensificando entre os países asiáticos. A ponte alternativa que explica esse processo. Como eu falei para vocês, tem países que se destacam no continente asiático. Então, eu vou ter o Japão, a China, os tigres asiáticos mesmo. E aí, existem outros países que estão no continente asiático, mas que têm base, por exemplo, na agricultura. Então, eles não têm um desenvolvimento socioeconômico igual a outros países que são industrializados. Então, isso gera essa desigualdade, de certa forma, no continente asiático. E aí, vamos avaliar a alternativa que vai explicar esse processo. No item A, diz que isso acontece, né, esse processo de desigualdade socioeconômica, por conta dos conflitos que ocorrem no Oriente Médio, já que a economia do continente baseia-se na extração mineral. Isso daqui, de fato, poderia ser uma explicação para o que acontece. Os conflitos no Oriente Médio, motivados pela extração do petróleo, poderiam até intensificar essa desigualdade, mas a gente sabe que existem outras atividades econômicas. Então, esse conflito aqui no Oriente Médio, ele vai gerar problemas nessa região, não consequentemente no continente inteiro, certo? Então, aqui não é um item para vocês marcarem. Não explica diretamente esse processo. Eu quero uma explicação mais completa. Então, no item B, eu tenho que é por conta do desenvolvimento industrial da China, que só foi possível através da exploração das riquezas do território. Então, isso daqui, por mais que a China tenha de alguma forma explorado o território e exista algum fator que explique isso daqui, não vai justificar as desigualdades de todo um continente, certo? A gente sabe que a China investe muito em tecnologia. Então, por mais que isso tenha impulsionado o seu desenvolvimento, não reprimiu o desenvolvimento de outros países. Já no item C, a explicação seria por conta do desenvolvimento industrial e social que é restrito a poucos países, enquanto a maioria do continente tem na agricultura a principal atividade econômica. Pronto, isso aqui seria a explicação mais coerente, certo? Como eu falei para vocês, existem países que se destacam, China, Japão, os tigres asiáticos, Coreia do Sul e outros que não. Então, tem outros países que têm a base na agricultura. Então, não tenho como ter um continente totalmente desenvolvido só porque eu tenho a China como uma grande potência industrial e tecnológica. Então, isso não vai ser igual para todos os países do continente. Então, o item C é o correto, vamos avaliar o D e o E para fechar. Por conta dos tigres asiáticos, que concentram todo o desenvolvimento econômico e social do continente através da indústria de exportação. Não, né? Por mais que os tigres asiáticos eles concentrem essa exportação, eu tenho outros países também. Eu tenho China, Japão, Coreia do Sul, outros países que vão se destacar também. Então, isso aqui não é a explicação. O item E, por conta da diversidade cultural existente, pois os conflitos entre os diversos povos do continente não permitem o desenvolvimento econômico e social. Não, né? Isso aqui seria uma característica mais para o continente africano em algumas regiões e não para a Ásia em si. Então, a alternativa correta de fato é o item C. E para fechar,
a questão 10 para vocês. Tem um pequeno textozinho. Do ponto de vista internacional, a integração europeia, tão desacreditada no início, acabou servindo de exemplo para o resto do mundo. Aqui eu estou falando da Europa, certo? Com o seu sucesso, associações semelhantes, pelo menos em parte, pois em nenhum outro a unificação avançou tanto quanto na Europa. Surgiram em vários continentes, o NAFTA na América do Norte, o Mercosul na América do Sul, a APEC na Ásia e no Pacífico e etc. O processo de unificação europeia mostrou ao mundo a importância de associações desse tipo. Então aqui vocês já devem ter percebido que ele está falando de blocos econômicos, né? Falou de integração, falou aqui do NAFTA, do Mercosul, da APEC e da Aliança pelo Pacífico aqui. Então, aqui é uma unificação econômica, então são blocos econômicos. E ele diz que a unificação na Europa deu certo. Em nenhum outro lugar essa unificação avançou tanto como na Europa. E aí, através dela, esses blocos surgiram em outros continentes. E aí, o que a questão pergunta? O sucesso da União Europeia em níveis de integração mencionados pelo autor deve-se ao fato de esse bloco econômico, diferentemente dos demais, apresentar. Como eu falei para vocês em outra questão e na sala, a União Europeia é o único bloco que conseguiu avançar nos 4 estágios econômicos dos blocos, na classificaçãozinha que tem, de abertura do comércio, de definição de taxa de importação e exportação, de circulação de capital, de pessoas, e ter a moeda comum, que no caso na Europa é o euro. Então, a União Europeia ela conseguiu ter essa relevância maior por conta desses fatorzinhos entre os países que são aliados, certo? E vamos às alternativas. No item A, diz que uma integração maior entre os países membros, com o objetivo de promover o melhor desenvolvimento do continente e torná-lo novamente o centro do poderio econômico e político mundial. Aqui, de fato, é um objetivo, né? A União Europeia conseguiu isso daqui, mas não é o que separa ela dos demais blocos. Observem que a questão pede. Esse sucesso, essa integração, deve-se ao fato desse bloco econômico ser diferente dos demais. Então, eu acredito que todos os blocos econômicos têm o objetivo de promover esse desenvolvimento entre os países que estão ali naquele bloco. Mas aí, esse tornar o centro do poderio econômico mundial. Talvez tenha sido um objetivo da União Europeia, porém, não é o que separa dos outros blocos. Isso aqui é mais um objetivo ideológico, digamos assim, e não um aspecto prático para diferenciar de outro bloco econômico. Então, aqui a gente já não marca. No item B, diz que uma tarifa externa comum que representa a coesão do bloco em taxar os produtos advindos de outras regiões do mundo. Não, isso aqui é um estágio que os outros blocos econômicos já fazem. Tem uma taxa que é igual para quem está no bloco e uma taxa que se diferencia para outros países de outras regiões que não estão no bloco econômico. Então, isso daqui não diferencia, porque boa parte desses blocos econômicos citados, eles fazem isso daqui também. No item C, diz que é através de uma política de controle produtivo em que as empresas, em sua maioria estatais, ou seja, pertencem ao Estado, são fortemente controladas pelas ações do Estado europeu. Então, aqui não é uma alternativa correta também. Então, aqui eu não vou ter um controle produtivo, eu vou ter uma associação, uma integração para que esses países possam se desenvolver mais. E então, aqui não é a alternativa correta, certo? No item D, diz que foi através de uma moeda comum. Então, aqui já é um aspecto relevante, né? Porque eu disse para vocês que o euro é a moeda comum e a livre circulação de pessoas, capitais e mercadorias entre os países membros, demonstrando o elevado grau de unificação que os países europeus conseguiram alcançar. Então, aqui eu tenho a minha alternativa correta. De fato, a União Europeia ela conseguiu essa integração maior. Então, eu consigo circular por todo o continente, né, por todos os países que fazem parte do bloco, pessoas, capitais, mercadorias. Então, é aquele exemplozinho que eu citei para vocês. Se eu morar em um país, se eu morar na França, por exemplo, quiser vender uma casa para alguém que mora na Itália, então eu vou poder fazer esse processo sem
tanta burocracia, porque eles estão no mesmo bloco econômico, certo? Então, são facilidades que somente quem está no último estágio, no caso a União Europeia, conseguiu, principalmente por essa moeda comum. Então, eu não preciso fazer uma diferenciação. Por exemplo, no Mercosul, eu tenho o Brasil, que tem a moeda, o real. E aí eu vou ter outros países da América do Sul que vão utilizar o peso, por exemplo. Então, o peso da moeda é diferente aqui. O real vai valer uma coisa e a moeda do outro país vai valer outra coisa. Então, eu preciso equilibrar essa balança. Já aqui na União Europeia, não. É muito mais fácil. Essa integração é muito mais funcional. Já no item E, para fechar, diz que uma política alfandegária que permite a redução ou isenção de impostos sobre produtos negociados entre países membros. Isso aqui também é uma coisa que acontece da mesma forma do item B. Esses blocos econômicos eles já chegam nesse estágio aqui, eles controlam essas taxas de importação, de exportação e taxam tarifas comuns para quem está naquele bloco, para que os países membros eles sejam beneficiados, certo? Então, é isso a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? E que vocês possam fazer uma boa prova na próxima semana. Fiquem bem e é isso. Tchau a todos.